Então eu queria convidar aqui ao palco do OFF Felipe Della Corte, Pedro Coimbra, o nosso mestre Pedroca, e Silvia Fiorissala. Venham aqui, por favor. A Sheila do Caverna do Dragão aqui. Boa tarde, gente. Não sei, tá... Essa obrigação é o Não mínimo, tá é o funcionando. mínimo. Falou tudo? Ah, mais perto. Boa tarde. Beleza, gente, nós somos os 3 sócios da Copycat Games, uma desenvolvedora, localizadora e publicadora de jogos analógicos. E hoje a nossa conversa com vocês vai ser sobre esse futuro do RPG, considerando tudo que está acontecendo de tendência na mídia, no mercado, e falar um pouco dos nossos planos também. Bom, então, como a gente já foi apresentado, eu sou a Silvia, É engraçado. ele é o Pedro, e aqui fazendo, né? Faz a mesma cara aí dela. E esse é o dela, tá? Nós somos os 3 sócios da CAP. A CAP, ela surgiu de um sonho meu, né? Que eu queria um ambiente, eu queria, né, até uma coisa bem pessoal, assim, né? Eu queria um ambiente muito bom para trabalhar, muito bom para as pessoas trabalharem com a gente e que fosse muito bom com a comunidade. Porque a comunidade sempre foi o nosso pilar principal de tudo que a gente fez. Todos esses 10 anos de RPG, de Skyfall, né? Mais de RPG, mas 10 anos de Skyfall. E tudo que a gente sempre trouxe, sempre teve a comunidade como um pilar fundamental, assim. Então a gente começou, desde o começo eu comecei a questionar já o consumo, né, do RPG no meio digital. Era pós-pandemia ainda, tipo, na mesma pandemia não mudou, era pós-pandemia ainda, eu pensei, cara, a gente passou a pandemia inteira, a gente não mudou como a gente consome. A gente se adaptou zilhões de coisas para o digital, e o RPG ele continuava sendo, né, consumido mais ou menos da mesma forma. Claro, a gente teve os VTTs, a gente teve as mesas online, a gente teve tudo, mas se vocês fossem parar para pegar conteúdo de RPG, a maioria dos digitais, eles eram simplesmente um arquivo de PDF, que ele é feito para impressão na gráfica, salvo em PDF enviado para vocês. Eu falei, cara, não dá para a gente ficar consumindo assim, não é prático. Eu acho até mais difícil ficar rodando uma página de PDF do que folheando um livro, sabe? Não era para ser assim. A gente tem que ter mais facilidade no digital do que dificuldade. Quer trazer um pouco de tendência dela? Então, a gente mergulhou muito nesse mundo, tanto o Brasil quanto fora, para entender como é que os jogos de mesa estavam se relacionando com plataformas e ferramentas digitais, né? A gente achou 3 grandes pilares que a gente viu como tendência em alguns eventos fora do Brasil, que são o uso de ferramentas tecnológicas compartilhadas com a experiência de jogo, né? Você tem o Altered, não sei quem aqui conhece o Altered. O Altered é um card game baseado em blockchain, né? Baseado em tecnologia não fungível. A carta de papel dele não vale nada, né? Você tem um cadastro, uma conta digital. Quando você compra um booster, você cadastra as cartas que você comprou na sua conta digital e a partir daquilo, aquelas cartas físicas não têm valor. Você pode rasgar elas, jogar fora, guardar na sua casa. A sua coleção está digitalizada na sua conta, que é administrada pela empresa que faz o Altered. Quando você vai jogar um campeonato, você pode validar as cartas no seu mobile e imprimir elas em qualquer papel que você quiser. Você joga do jeito que você quiser, o juiz vai validar se aqueles tokens daquelas cartas estão na sua conta. E, lógico, a troca de cartas é feita digitalmente e administrada pela empresa, e ela fica com uma porcentagem dessa troca, né, dessa administração. O jeito que a gente se relaciona com o TCG ainda funciona. As cartas são totalmente únicas, não existem 2 cartas diferentes no mundo, mas elas não existem fisicamente no papel. Só que para jogar Altered, você joga na mesa. Você não joga Altered digitalmente. Você tem que ter alguma representação das cartas físicas. Então, assim, digitalizou-se a experiência, mas a experiência não é jogada digitalmente, né? Alguns outros jogos estão indo para o que a gente chama de Companion App, né? Você vai jogar um jogo, tem uma outra plataforma digital, um aplicativo, um site, que ele aumenta a sua experiência. Mansion of Madness tem feito isso muito, os puzzles todos do jogo, você monta o jogo na mesa, tira uma carta, sabe qual é o puzzle, você vai para o aplicativo no tablet, no mobile, usa o puzzle, faz o puzzle no mobile, volta para o board. Elas são complementares, mas elas acontecem de forma separada. O Freelancers, que foi um jogo que a gente viu na Gen Con ano passado, ele já é mais híbrido. O Freelancers é como se fosse um dungeon crawler procedural.
Ele é quase um mini Gloomhaven, né? Você tá seguindo uma história dentro do jogo, tem ali os mapas pra você montar, as batalhas, mas você começa a campanha no site deles. E você cadastra a sua campanha no site deles. Conforme você vai avançando a campanha, dentro do site tem todo o log, todo o registro da sua campanha e tem música, tem vídeo, animação, assim, chegamos numa nova cidade. Você vai lá no arquivo da sua campanha e fala, ó, cheguei nessa cidade. Ele vai tocar uma animação para explicar a cidade para os jogadores, para saber o que tem na cidade e vai atualizar a ficha dos jogadores que estão online para essa cidade. Só que você volta pro board para jogar. Então a gente ainda tem muito isso de ou você faz algum tipo de administração do jogo fora no digital e joga na mesa, ou você transfere o jogo pro digital. Você não consome as duas coisas ao mesmo tempo. E lembrando só que dela deu exemplos bons, né? Ainda Não, assim, todos eles são ótimos. só que são todos, não são RPGs, né? Exato. Entendeu? Então é isso. E acho que foi justamente isso que a gente teve de experiência quando a gente foi pra Gen Con ano passado. A Copycat Games tinha um stand na Gen Con e a gente teve a experiência de trocar muito com game designers e empresas do mundo todo. E essas reflexões que no board game parecem um pouco mais profundas já na integração do digital e do físico, no RPG de mesa ainda é uma demanda muito grande, é uma necessidade muito grande que o mercado internacional apresenta. Como tornar a experiência de RPG uma experiência digital sem descaracterizar o que de fato ela é ou aprimorar essa experiência. Bom, a gente tem algumas outras formas, né, que eu comentei no começo, né, que a gente consegue adaptar o nosso RPG do digital, do físico para o digital, né, com os VTTs, os Companions, e os Companions Apps, mas o PDF ele ainda realmente está muito aquém, né, está muito a desejar. Ele não é uma adaptação, né, ele é um salvamento daquele arquivo que ele não é pensado para isso, né. Você quer complementar? De boa? Tá com esse aqui? Ah, tá. Então tá, é o que eu falei na anterior. É a mesma coisa. Então, o que a gente começou, tá? Essa ideia surgiu lá, tipo, mais de um ano atrás, assim. Quando eu tive a ideia de fundar a CAP, chamei o Pedro dela para fazer parte da CAP comigo, que é como que a gente pode repensar esse consumo do digital, né? E dos livros direto pro RPG. Então, a gente fez, né, a partir dessa ideia, a Capdexia, tá? Ela tá coberta aqui, pô. A Catarina que é a famosa, ela virou maga agora. Ela tem um códice dela. A gente criou a Capdexia, tá? Pensando justamente para suprir essa necessidade, tá? A Capdexia, ela tá em constante desenvolvimento, tá? Ela tá surgindo pela primeira vez no público hoje para vocês, tá? Ela tá na fase beta. Ela avança muito rápido, vocês vão ver que em uma semana ela já vai avançar muito, tá? E a nossa principal necessidade que a gente sentiu pô, beleza, eu tenho ali um PDF e eu não consigo fazer uma busca avançada nele, eu consigo buscar um termo. Mas o que eu consigo, sabe? O que eu consigo? Eu quero, sei lá, trazer alguma coisa de um legado e riscar, sei lá, com magias, e, sabe? Trazer pesquisas conjuntas, assim, para ver que resultados que eu consigo ter nas obras que eu já tenho. E na Capdex a gente consegue fazer isso não só em uma obra, a gente consegue fazer isso em todas as obras da Capcat que estão ali. Então a gente consegue, beleza, vocês vão procurar por magia, vocês vão conseguir ver separado por cor e por ícone todas as obras que a gente tem ali dentro. É ótimo, beleza, eu que adoro fazer monstro, né? Vou lá, vou botar todos os monstros, vou pegar, fazer uma pesquisa de referência, eu consigo ver em todos os sistemas que a gente tem ali dentro. E é uma busca super detalhada, tá? Além disso, né, a gente... Aí acho que depois fala mais um pouquinho, quase dei spoiler, quase dei uma de Pedro. A vingança do Pedro. A vingança do Pedro. E a gente tem... além disso, a gente tem o consumo o atual, assim. Então, qualquer coisa que mude no sistema, qualquer atualização, qualquer suplemento, tudo ele vai entrando lá. Então, você já tem lá, você já consegue ver ao vivo. Beleza, liberou, a Capcat liberou ali. Pô, você já tem na mão ali, só juntar o restante das informações que vocês têm com o resto que você já tem salvo. E deixa eu passar aqui que eu acho que vou dar spoiler. Aqui, ó. E aí a gente tem agora, como eu falei, ela tá na fase beta, tá? A gente tá ainda na fase, né? Nas próximas fases a gente vai implementar o rolador de dados nela, o criador de personagem dentro dela. Então vocês vão consumir, salvar lá o conteúdo que vocês têm interesse, já colocar dentro da ficha do personagem de vocês, vai conseguir compartilhar conteúdo com o restante da mesa,
favoritar conteúdo e, claro, que não pode faltar para a gente, né, que é um ponto fortíssimo, que é o espaço para a comunidade poder compartilhar conteúdo, vocês comentarem, vocês, né, se abrirem, abrir esse espaço para que vocês tenham onde colocar builds de vocês, ou troca de ideia, combo, o que seja também, tá? Acho que uma das coisas principais que a Capdexia faz é apresentar em um único lugar todos os jogos da Copycat e uma forma de você integrar e você buscar e você consultar e até jogar todos os seus RPGs ali dentro de maneira muito mais integrada, para não ter que ficar abrindo 1000 arquivos ou alguma coisa parecida. Além de pesquisar, né, por termo, vocês vão poder rodar o livro todo pelo sumário direto, beleza, ok? Vocês rodam de vários sentidos, tá? E vocês podem juntar todos os conteúdos salvos também. Toda a experiência da Capdex é engraçada. A Capdex está sendo pensada desde março do ano passado, mais ou menos, né? E aí, logo na sequência, alguns meses depois, saiu o D&D Beyond. Tipo, o Beyond fez isso com o livro 2024 em outubro. Quero deixar claro também, só que a gente tem várias ideias antes, que por falta de tempo a gente não consegue lançar primeiro. Eu preciso dar uma ligada pro Chris Perkins lá, cara, porque tá foda. Mas isso só mostra que, assim, boas ideias, elas pipocam em todos os lugares, ao mesmo tempo. Todo mundo que está integrado nesse mercado, a gente vive num mercado muito global. Todo mundo está se conversando em todos os lugares do mundo, olhando o jogo de todo mundo. Então, assim, parece para nós que a tendência natural de você jogar RPG não é sair da mesa. Né? A gente passou pela pandemia, as pessoas jogaram muito em VTT, né? Jogaram muito online, dentro de plataformas que são feitas para jogar online, para emular estar numa mesa virtual. A nossa crença no RPG é que ele é feito para juntar jogadores. Não que você não junte jogadores online, mas a gente não quer fingir a experiência de mesa. A gente quer deixar a experiência de mesa mais moderna. Otimizada, né? E assim, usar da tecnologia para que a experiência de mesa seja mais avançada, mais atualizada. Então, assim, todo esse esquema de você ter tagueamento, conseguir pular de um arquivo para o outro. Legal, eu tô lendo uma magia, eu vi aqui que o termo dela é uma emanação. O que é uma emanação? Já clica, já vai para o verbete de emanação no glossário. Aí no glossário você fala, a emanação é medida em metros. Puta, mas qual que é a medição do metro? Clica de novo. Então, essa maneira de hiperlink, né, que é uma coisa tão antiga da internet, que a gente não aproveita. Né, tem muito em jogo digital já, de você passar o mouse, abrir uma tooltip, segurar o Alt, colocar em cima de outra tooltip colorida. Isso é o que a gente quer trazer da maneira como as pessoas se relacionam com o sistema. Não com a maneira que elas jogam, mas com as informações que elas precisam acessar rapidamente. Bom, essas são as obras que a gente já está cadastrando. A gente tem um cadastrador aqui, o El ali, valeu, o El tá lá trabalhando arduamente para cadastrar com vocês as obras. Acho que o resto do pessoal tá em outras, tem mesa rodando. E além disso, dela quer falar dessa parte? Além disso, a gente já antecipando o nosso lançamento, a gente acha que democratizar o acesso é viabilizar o acesso, né? Então, já que a Wizards of the Coast não quer nos dar acesso, nós vamos dar acesso a nós mesmos. Tu segurou a palavra ali, né? Então, a equipe da CAP é uma equipe de tradutores localizadores profissionais. A gente localizou já o Elder Fist, Assassin's Creed. Eu tenho um histórico muito antigo com a Jambô de localização. Já localizei mais de 20 livros. Então, a gente pegou essa expertise que já existe, né, para dar localização de livros de RPG e localizou integralmente a SRD 2024, que a gente vai disponibilizar em formato de wiki, em formato de digital na Capdexia, totalmente de graça. Porque a SRD é feita para ser distribuída, né? E a SRD em inglês não funciona para brasileiro. A gente não é um país de língua inglesa, poucas pessoas aqui realmente conseguem ler um texto complexo em inglês, então a gente quer dar para o jogador de D&D o acesso dele jogar D&D. Porque se o cara gosta de D&D, ele tem que jogar D&D. Uma das principais, né, um dos principais motivos da Capdex é a gente facilitar o acesso à informação, não só dos nossos, né? É isso. É isso. Então... uma coisa muito, muito importante disso é que isso abre também precedente para uma coisa muito importante dentro da Capdexia, que é a gente, além de disponibilizar todas as regras gratuitas básicas de Dungeons & Dragons 5ª edição 2024, a gente vai trazer uma série de títulos third party, né, de outras empresas em inglês, mas a gente vai traduzir para o português e disponibilizar na Copycat, através da Capdexia, para que vocês tenham acesso a mais material de Dungeons & Dragons 5ª edição 2024. A gente já tem 3 parceiros internacionais
que já assinaram com a gente de trazer os livros deles. Todos eles são livros para a quinta edição, que estão dentro do Beyond, né? Quem aqui usa o Beyond sabe que você pode pegar livros de outras editoras dentro do Beyond. A gente quer dar essa mesma experiência para os jogadores brasileiros, vocês terem acesso a esse conteúdo em português, né? É isso. E deixa eu ver aqui. Beleza. Aqui a gente tem também a parte da Capdexia, do Crônicas Capdexia também, que entra aqui, né? Verdade, a gente também vai Crônicas. ter conteúdo, né? Crônicas Capdexia, a gente vai. Dentro da Capdexia, ela entra como Crônicas Capdexia, é como se fosse um produto dentro da Capdexia mesmo. E é a gente. É um periódico, né? São periódicos, são conteúdos periódicos. A gente vai lançar. Não é o formato, como a Capdexia não é o formato tradicional, né, de PDF, ele também não é o formato tradicional de revista. Então, a gente vai ter algumas colunas que vão saindo não uma vez só por mês, elas vão saindo semanais para vocês, vão liberando de acordo com o consumo. A gente vai conseguir, né, ver o que vocês estão preferindo. A gente pode aumentar ou diminuir de um ou de outro, envolvendo todo mundo sempre. Uma coisa importante desse conteúdo periódico da Crônicas da Capdexia. Crônicas Capdexia é que a gente vai entregar para vocês mensalmente aventuras, novas subclasses, novos monstros, novas possibilidades narrativas para todos os títulos da Copycat e também não só, mas consequentemente também para Dungeons & Dragons 2024. Então a gente vai alimentar a comunidade brasileira que joga todos os títulos da Cap e D&D através dessa própria plataforma digital de maneira periódica. Aqui a gente tem um QR Code para quem quiser pegar, tá? Ela está no beta. Então, ela está com acesso antecipado. Peguem, tem um presente lá para quem estiver acessando e já usando pelo beta. Façam o cadastro. Vocês vão ganhar uma obra de presente lá para poder acessar e ficar com vocês, tá? Aproveitem que depois é só para quem está no beta. Só para quem está participando do beta agora que tem acesso a isso. Eu vou passar mais uma vez no final. Vou deixar mais aí. Foi. Baixaram os celulares, beleza. E agora, Pedro? Esse é um título novo que a Copycat ela tá desenvolvendo. Eu tô na frente. A gente começou a escrever esse jogo há quase 4 anos atrás. Foi. O nome desse novo RPG é Neon Lights Gospel. Ele é um jogo cyberpunk que ele é pensado para a integração completa com o formato digital. Então, a gente está falando de um jogo cyberpunk sobre controle e domínio de corpo e fé. E ele é um jogo em que ele vai ser talvez pela primeira vez, eu não encontrei outro antecedente antes disso, mas onde a versão física do jogo, ela é uma experiência própria, tátil, onde diferentes tipos de papel, diferentes tipos de utilização de livro e de tintas diferentes vão ser usadas em um material que é imutável, enquanto que a versão digital dele, ela vai sofrer alterações constantes e periódicas por consequência das ações dos jogadores dentro da plataforma. Então, talvez um talento que você tenha para o seu personagem, ele é muito utilizado e as grandes corporações modificaram ele, o que significa que na próxima semana sua ficha já é outra. Isso significa que o mesmo jogo vai ter 2 formas diferentes de jogar e a gente vai integrar ele através da Capdexia para poder fazer uma experiência tátil e de jogo realmente única entre o que é digital e o que é analógico. Ô Pedro, mas você não falou quem é o grande vilão. Em Neon Lights Gospel, a gente imaginou um mundo onde a inteligência artificial se tornou tão e tão avançada e tão poderosa, em que as pessoas utilizaram ela para poder encontrar o que é Deus dentro da própria matriz. E a inteligência artificial se autodenominou a própria divindade. Dentro de Neon Lights Gospel, as inteligências artificiais elas são as grandes vilãs. E todo o material de Neon Lights Gospel, ele é feito 100% artesanal, no sentido de feito por humanos e feito com esse cuidado de apenas humanos fazendo ele, para que ele possa ser pensado como uma experiência que reflete esse mundo que a gente está vivendo hoje, em que talvez a gente chegue num ponto em que nós criaremos os nossos próprios deuses, né? Os nossos novos deuses, e que isso, quem sabe, pode ser um grande problema. Eu acho que o resumo dessa palestra é Mestre Pedroca meteu um RPG Live Service. Talvez. Vamos então aqui, só para dar um wrap-up, assim, né? A gente acha que o digital ele não substitui o analógico, tá? Nossa atenção não é substituir um ao outro, e sim dar mais ferramentas para que o digital, o analógico se torne uma experiência melhorada, né? Uma experiência otimizada e vice-versa também, né? Que o digital
e o analógico seja uma experiência otimizada. Aí tem mais uma vez, o dela tá tapando aí metade do QR Code. Vai sair do logo do Neon Lights. Para quem não pegou ainda, então aproveita para se cadastrar agora. A Capdexia, ele é o nosso grande lançamento desse ano. Ele vai ser o grande pilar de conteúdos da Capcat. Se vocês Uma vez- entrarem, vocês vão ver que tem bastante coisa ainda que a gente tá falando aqui, que ainda não tá lá, mas ela vai entrar muito rápido, tá? A gente chegou no momento agora que é só a virada já. E a gente realmente acredita que essa é a forma também de ter a comunidade bem próxima do que é produção, do que é o que pode ser, na verdade, né? O que pode vir a ser a grande produção de RPG para a próxima década, que é essa integração do digital com o analógico, com um pensamento de que um não substitui o outro, mas eles podem se potencializar e somar. A gente tem um tempinho? 5 minutos. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Boa. Boa tarde. Eu sei que é mais voltado para analógico, porém VTT ainda é o que faz a gente jogar. Dentro da Capdex vai ter um exportador de ficha, que eu vi que vai ter a bonecagem lá para o Foundry, para o Roll20 também. É um pouco de spoiler, mas a gente vai chegar lá. É, uma coisa que a Capdex ela pensa é que ela tem que facilitar a vida. A gente não pode ignorar os VTTs. Então, integrações elas estão no caminho de desenvolvimento da plataforma, com certeza. Primeiramente, obrigado pela palestra. Eu vi que vocês têm um espaço voltado para a comunidade dentro da Capdexia. Eu queria saber se esse espaço terá um espaço para PDFs dos próprios membros da comunidade exportarem e conseguirem linkar com os próprios PDFs de vocês lá dentro, como verbetes e coisas assim. Aí entra numa questão um pouco mais nebulosa, né? Que tem uma questão de autoria né? Tu fala da pessoa, de você, por exemplo, colocar lá um conteúdo disponível, é isso? Entra um pouco uma fase um pouco mais, um pouco mais nebulosa, porque tem essa questão de autoria, né? A gente pode abrir um espaço para que vocês troquem ideia e tudo mais, mas ela não pode ficar próxima de um espaço para publicações. Mas porque tem algumas questões legais e jurídicas ali. Mas a gente consegue fazer uma coisa mais flexibilizada para vocês consigam trocar bastante ideia entre vocês, sim. Ainda temos tempo para mais algumas perguntas, se alguém tiver mais alguma questão. Aí. Fala pessoal, nessa linha de otimizar a experiência de jogo com a integração do digital com o analógico, como que vocês enxergam essa avalanche, né, das tecnologias de IA que estão tomando todo o mercado? Como que vocês veem que a inteligência artificial contribuindo para essa otimização da experiência de jogo? Fora todas esses exemplos que vocês deram, né, de hiperlinks e tal. Eu vou trazer, depois eu passo a vocês, que acho que vocês também têm coisa para falar. Mas quantas pessoas tu não conhece que pedem, né, fazem pergunta para o chat GPT sobre algum sistema, entendeu? É uma necessidade que todo mundo tem de não ter que ficar lá buscando em letras miúdas, entendeu? E a Capdex, você vai poder fazer a consulta direto no material de fonte. Então, ele vem nisso, né? Então, tu vai pensar, em vez de perguntar para o chat GPT, que às vezes vai te trazer a informação errada, porque a gente sabe que ele falha, tu vai poder pesquisar direto no material fonte que é ali dentro. Então, a ferramenta que a gente disponibiliza, ela te supera a necessidade de ter que perguntar para uma IA. Isso é uma coisa bem importante, assim, a plataforma, ela tenta integrar a lógica da inteligência artificial ao invés de utilizar a inteligência artificial. O problema que a gente está vendo hoje em dia é que a inteligência artificial, quando ela falha, ela não assume a falha dela. E aí você fica com as informações ou erradas ou pela metade. O que a gente tenta é utilizar a lógica de construção que ela faz para poder aplicar nos materiais de busca e indexação, tá certo isso? Indexação dos materiais da Capcat. Então é mais a lógica por trás do que a ferramenta da IA em si, né? Hoje em dia as pessoas colocam o chat GPT, por exemplo, em páginas de pesquisa de D&D quinta edição e sai regra de 3.5. Sabe? Porque quando a gente pesquisa para uma IA, não é que a gente não queira saber sobre o sistema, a gente quer não perder tempo, né? E não se desgastar tanto pesquisando informação. Então, justamente é isso que a gente está trazendo, sabe? Mas alguém tem alguma dúvida? Ainda tem um tempinho, vi a plaquinha levantando. Acho que é isso, então, Acho que é né, isso, gente? então.
A gente se vê lá na Capdexia, tá? Espero que vocês aproveitem. A versão beta ela vai ficar mais um tempinho. Mas já fiquem por lá, que aí quem tá lá já vai estar vendo as novidades surgindo em tempo real. Porque isso, né, é diferentemente de um PDF ou um livro, a gente não tem que esperar uma outra edição para lançar coisas novas. A gente vai disponibilizando para vocês na medida que vai andando. É isso. Obrigado. Gente, obrigada, viu? Obrigado, É gente. isso, até mais. Obrigado.